E aí pessoal, meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um agente de SQL, certo? A gente vai estar utilizando o Agentive, Relevance AI e o Supabase como banco de dados. Então a gente vai fazer um agente de IA que pode se comunicar com a base de dados, certo? Então basicamente a gente vai fazer consultas SQL em linguagem natural, beleza? Então se esse é um assunto que te interessa, eu convido você a ficar até o final do vídeo, que eu garanto que você vai gostar. E sem mais enrolação, vamos pro que interessa, né? Então, vamos aqui para a tela já, né? Então, é igual eu falei para vocês, a gente tem essas três ferramentas aqui, o Agentive. Inclusive eu mostrei no penúltimo vídeo, se eu não me engano, construindo um agente aqui, de uma forma muito simples, como vocês viram. O Relevance AI, que basicamente vai ser a nossa tool, né? A nossa ferramenta para o agente. Então, o nosso agente vai se comunicar com a base de dados através dessa tool. Então, Relevance AI imagina como se ele fosse uma ponte entre o Agentive e o Supabase. E aqui a gente tem o Supabase, que é um banco de dados, certo? Um banco de dados com uma interface muito amigável, certo? Não é igual aqueles tradicionais, tipo um MySQL ou um Postgres, certo? Ele é bem mais simples de você estar utilizando, bem mais intuitivo. Então, vamos para o que interessa, tá? Para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso banco de dados, certo? Depois a gente vai configurar a nossa tool. E por último a gente termina de configurar o agente, beleza? Então, quando você logar na ferramenta, você vai dar de cara nessa tela aqui, certo? Então, a gente vai apertar em criar um new project, certo? A gente vai ter que criar uma organização primeiro, a gente não tem nenhuma. Beleza, aqui eu vou colocar... Isso aqui você pode colocar aí do jeito que você quiser, Create Organization. Eu vou estar fazendo um plano gratuito mesmo, até para mostrar para vocês que dá para fazer tranquilamente. Beleza. Aqui vai ser eu esqueci de falar para vocês, né, o contexto do que a gente está fazendo, certo? Esse agente, ele pode ser utilizado para uma loja de carros, beleza? É o que eu vou estar trazendo, foram os dados que eu separei, dados de carros. Então imagina que a gente tem um banco de dados de uma loja de carros, certo? Imagina que você tem um site da sua loja, então você pode colocar esse agente de IA para atender os seus clientes dentro do site, por exemplo, beleza? As possibilidades são inúmeras, certo? Aqui a gente pode colocar uma senha. Vou colocar uma senha aqui, beleza? Vocês podem ver aí, uma senha fraquinha, só pra mostrar mesmo, né? Então aqui a gente pode colocar São Paulo, né? Eu acho que todo mundo que tá assistindo é aqui do Brasil, né? Então, beleza. Mas é só isso. Create New Project. Vamos lá, esperar ele carregar. E beleza. Eu acho que aqui ele vai estar setando o projeto, certo? E beleza. Enquanto isso, deixa eu só mostrar aqui pra vocês que eu deixei separado uma query pra gente fazer, certo? Inclusive eu vou deixar tudo disponível aí embaixo na descrição pra você só pegar e testar. Então basicamente é isso que a gente tem aqui. Todos os registros, tem 50 registros de carros, beleza? Então o que a gente tem que começar fazendo aqui? Basicamente a gente vai ter que construir uma tabela, certo? Vamos ver. Table Editor. Create New Table. Então, aqui eu vou colocar o nome da tabela de carros. Recomendo você deixar minúsculo, tudo. Beleza. E aqui a gente vai ter que passar as colunas, certo? Essa parte vai demorar um pouquinho, mas é bom que vocês acompanhem certinho, tá?
Beleza. A gente basicamente tem que preencher com esses campos aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui já tá com o ID, certo? Então a gente não precisa mexer nisso. ADD column, a gente vai colocar marca. E aqui a gente pode colocar como text, beleza? Vamos adicionar mais uma coluna. A gente vai colocar o modelo. Text também. Dá uma conferida aqui. Ano. E aqui no ano a gente pode colocar 24. ADD column. Vamos colocar cor, depois tipo do motor. Text. Tipo motor. Text também. Potência, preço, quilometragem. Potência, que a gente vai colocar um valor numérico também, né? E a quilometragem também. Então, numeric. Quilometragem. Numeric. ADD column. Então, vamos colocar agora combustível, câmbio e disponível. Combustível. Deixa eu colocar text. Câmbio. Text também. E por último, disponível. E aqui disponível a gente vai colocar um valor booleano, tá? Porque é true ou false, certo? Então, se for checar a disponibilidade do carro, ele vai ver se for true, o carro vai estar disponível para venda, se for false, não. Certo? Então, beleza. São esses campos que a gente quer, basicamente. Aqui você pode deixar null em tudo. E beleza. Basicamente, essa configuração que a gente coloca. Vou desativar isso aqui, eu não vou focar muito nessa parte. É só pra gente evitar algumas configurações mais na frente. Então a gente pode dar um save nisso aqui. Vou esperar carregar. Demora um pouquinho. Beleza. Então, como vocês podem ver, aqui a gente já tem a nossa tabela criada. E assim, é muito simples. Imagina, como eu posso dizer, imagina que a gente esteja usando um Postgres, só que com a facilidade de um Google Sheets, certo? Então, acho que essa foi a comparação que eu mais consegui achar próxima do cenário aqui. Então, é muito intuitivo, é muito simples de mexer aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, o que a gente tem que fazer é inserir os registros aqui, correto? Então, a gente pode vir aqui em SQL Editor, beleza? Quem já usou algum banco de dados SQL, vai achar a mamão com açúcar mexer nisso, tá? É bem tranquilo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Dá um Ctrl A aqui, Ctrl C e colar aqui pra dentro, certo? Sem segredo. E a gente pode executar essa query. Um erro com preço. Será que eu errei no nome? Deixa eu voltar aqui. Table Editor. Aqui. Deixa eu ver. Não coloquei a coluna preço. Então a gente pode adicionar aqui rapidamente. Numeric também. Save. Será que a gente consegue passar lá pra cá mais ou menos? Consegue. Vamos ver se agora vai então. A gente pode executar essa query de novo. Agora, sucesso no return. Então, beleza, ele inseriu os registros lá.
A gente pode conferir aqui. Carros. Vamos ver. Acho que ele ainda não atualizou. Pronto. Então agora foi. A gente já tem todos os 50 carros aqui. Então a gente tem a marca, modelo, ano, cor, tipo do motor, a potência, o preço, quilometragem, combustível, câmbio e se o carro está disponível ou não, né? Beleza. Então a parte aqui do banco de dados já está toda configurada. O que a gente tem que fazer agora é ir na Relevância AI e configurar a nossa tool, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu já deixei um template pronto, inclusive eu vou também disponibilizar. Você só pode simplesmente baixar, dar um import no template e pronto, fazer a sua configuração. Beleza, a gente pode vir aqui em import, é esse aqui mesmo, beleza? Só pra gente não ter criado zero, demorar mais, tá ligado? Então, é isso. Carros DB Query Tool, certo? Então, aqui não tem muito segredo. A gente vem aqui em Build. Basicamente, a gente tem os inputs. Os inputs são o quê? São os valores de entrada que o usuário, no caso aqui o agente de IA, ele vai fornecer para a ferramenta, certo? Então, são os inputs que o agente vai fornecer. A gente pode dar um expand aqui. E basicamente os inputs são as colunas da nossa tabela, certo? Beleza. Uma coisa que é muito importante é o que? Aqui nesses campos de descrição, sempre coloque a descrição do que esse campo é, certo? Por quê? Porque quando o nosso agente ele estiver utilizando, vamos dizer assim, a tool, ele lê todas essas descrições, certo? Então é através delas que ele sabe o que ele tem que fazer ou não, beleza? Então isso é importante para evitar erros, certo? Então se o seu agente talvez esteja dando algum erro, algum conflito, talvez não esteja dando a resposta certa, pode ser por esse motivo, certo? Então sempre coloque as descrições, beleza? É isso. Então aqui a gente tem todos os inputs. Então eu deixo tipo o exemplo também. Inclusive que eu esqueci de deixar um exemplo. A gente pode até colocar um aqui. Combustível, se eu não me engano, uma das opções que a gente tem lá é Flex. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso, certo? Flex, diesel, gasolina. Então tá. Então, tirando os inputs, né? Que é a entrada da tool, vamos dizer assim. Aqui eu montei um códigozinho Python, certo? O que esse código faz, basicamente? Não tem nada demais, é bem simples. Basicamente, a gente vai ter uma função que a gente vai montar um endpoint. Um parâmetro, beleza? Como assim? Vamos ver aqui. No último módulo, a gente tem essa parte de API, que é onde a gente faz a conexão com o Supabase, certo? No Supabase, a gente vai estar conectando com a API dele, certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente, por exemplo, quiser inserir um registro, deletar ou então consultar um registro, a gente vai fazer tudo através de API, certo? Então, aqui basicamente você tem https : você tem o seu ID da sua organização, se eu não me engano, .supabase.co/hash/v1 o nome da sua tabela, beleza? E aqui é a saída do nosso código Python. Essa saída ela vai ser um parâmetro, certo? Parâmetro como? Deixa eu copiar essa coisa aqui para vocês verem. Basicamente o nosso parâmetro ele vai vir após uma interrogação, certo? Imagina quando a gente faz um método post lá, uma requisição com o método post, a gente envia alguns parâmetros no body da request, certo? Basicamente aqui a gente envia esses parâmetros direto na URL, correto? Inclusive eu já tenho vídeos aqui no canal explicando sobre APIs e sobre toda essa parte relacionada à API. Inclusive eu vou deixar no card aqui também do vídeo. Então, tudo que vier seguido depois dessa interrogação vai ser um parâmetro. Por exemplo, nome igual Vitor.
Aí a gente pode colocar aqui separado por um e-comercial, né? A gente pode colocar sobrenome, tal, certo? E quando a gente envia essa requisição, esses parâmetros são enviados, certo? Junto com a requisição. Então, basicamente, a gente está fazendo... O que aquele código Python faz é escrever esses parâmetros que vem aqui depois dessa interrogação, certo? Então, não tem muito segredo. É bem simples. A gente já vai ver certinho isso funcionando. Beleza. A gente pode mostrar aqui para vocês como é que configurar essa parte, né? Vocês podem vir aqui no Supabase, vir aqui em configurações, API, e primeiro que vocês vão ter que fazer é copiar esse ID aqui, certo? Então você pode copiar o seu ID e substituir nessa parte aqui, beleza? Aqui embaixo nesses headers, aqui você pode colocar a API key, certo? Que já vai vir, se você pegar o template e jogar aqui já vai vir preenchido. E aqui do lado você pode passar a sua chave de API, certo? Então você vem aqui no Supabase, que vai ter Project API Keys. Então você pode copiar, voltar aqui no Relevance AI, colar esse valor aqui, beleza, prontinho. Do mais a gente não vai mexer mais nada aqui, certo? A gente pode preencher um valor aqui, só pra gente testar como vai funcionar isso aqui, certo? A gente pode dar um run to, certo? Vamos esperar. Beleza, então aqui ele retornou os nossos registros, onde a marca é igual a Fiat, certo? A gente pode dar uma conferida aqui também nessa parte do código do Python. A gente pode verificar aqui a saída, certo? Então basicamente o que ele está fazendo é o quê? Colocando a interrogação, que é onde começa o nosso parâmetro, certo? Interrogação, marca, igual, e daí a gente vai colocar um símbolo de uma operação aqui, que aqui no caso é equal, certo? Ponto Fiat. Beleza. Então é desse jeito que a gente consegue fazer os filtros no Supabase através da API, certo? Então, basicamente, o que esse código está fazendo é isso, certo? Ele vai fazer algumas comparações aqui e vai formatar uma string, certo? Com o valor certinho dela. A gente vai concatenar se tiver mais de um parâmetro, a gente consegue concatenar com o e-comercial. E por último, a gente vai retornar o parâmetro formatado corretamente, certo? Beleza. Então, vocês já conseguiram ver como funciona isso aqui? Tá funcionando tudo certinho, sem nenhum erro. Então agora a gente pode partir aqui pro Agentive, certo? Aqui a tela inicial do Agentive é muito simples, não tem muita coisa aqui, é bem simples mesmo. A gente pode vir aqui nessa parte de estúdio, já tem um agente criado e uma base de conhecimento. Nesse vídeo a gente não vai criar uma base de conhecimento, só um agente mesmo, certo? A gente vai conectar ele com um banco de dados. Então você pode colocar um nome aqui, agente loja carros, sei lá, você bota aí o que você quiser. Você pode passar uma descrição para ele também. É um agente que realiza consultas em um banco de dados e retorna a resposta para o usuário, sei lá. Você pode selecionar o modelo, eu vou nesse mesmo, Create Agent. E aqui é muito simples, certo? Basicamente a gente vai passar o prompt, inclusive eu também já deixei separado. Prompt aqui. Dá um Ctrl C nisso aqui, um Ctrl V. Muito simples, a gente vai passar uma função para ele, uma tarefa, certo? Aqui a gente vai passar o que a gente quer que ele faça, algumas especificidades, algumas observações, contexto, enfim. Você pode dar uma olhada com calma nisso aqui depois. Beleza.
No LED a gente não vai colocar, certo? E a gente tem que configurar uma tool para ele, beleza? Como que a gente vai configurar essa tool? A gente pode voltar aqui no Relevance AI, a gente pode salvar essa tool que a gente fez. Is this how to use this tool? Beleza, isso mesmo. Beleza. A gente pode, depois que a gente salvou, a gente pode voltar aqui e aqui em cima a gente vai vir nessa parte aqui de Custom Actions, GPTs. Beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa parte aqui, aí tá Basic Auth, a gente vai colocar Custom Auth, certo? Aqui a gente tem que selecionar a tool que a gente quer utilizar junto com o GPT, certo? Então a tool que a gente criou, CarrosDB Query Tool. E aqui a gente vai gerar um esquema, certo? OpenAI, Generate OpenAPI Schema, certo? Então a gente pode dar um copy nisso aqui. A gente volta aqui no Agentive, vem em Create New Tool. A gente pode colar o esquema aqui dentro, certo? A gente pode criar essa tool. Aqui a gente volta nela e pode dar um Edit Auth, certo? A gente volta aqui no Relevance AI. A gente vai precisar gerar uma chave de API, beleza? A gente pode copiar ela, voltar aqui no Agentive. Aqui a gente pode colocar como Custom. Aqui a gente vai colar a nossa chave de API. Aqui a gente vai digitar Authorization, beleza? Authorization, certo? E add auth, né? Beleza. Então, basicamente, a gente já configurou a conexão entre a tool e o agente. Então, a gente pode publicar isso aqui, certo? E se tudo der certo, a gente vai conseguir utilizar ele agora, beleza? A gente pode fazer um teste aqui. Ele demora um pouquinho, certo, para responder. Ele lê todo o prompt, tudo que ele tem acesso, consulta a tool, então ele demora um pouquinho para responder. Beleza. Ele retornou tudo certinho. Uma coisa que eu não expliquei para vocês também, né? Mas eu vou mostrar, é que aqui no prompt, vai. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Que estranho. Ele funcionou, mas o prompt não estava aqui. Deixa eu... Não sei se ele deu algum erro. Vou publicar isso aqui de novo. Conferir aqui na tool certinho. O que eu ia falar para vocês é o que? A gente pede aqui no prompt que ele forneça links também na resposta, certo? Então aqui, se você tiver acesso ao seu back-end, você pode configurar esse link formatado do jeito certo, beleza? Como você pode fazer? Você pode colocar a lista dos seus veículos, aqui no caso, se você tiver uma loja de carros, né? Criar um endpoint veículos / o ID do veículo que a gente tem aqui no Supabase, certo? Aqui na nossa base de dados. E você pode configurar uma página para cada veículo baseado no ID dele, certo? E você pode pedir para o seu agente fornecer esse link aqui, beleza? Eu vou mostrar aqui de novo na resposta que ele enviar, vai dar para conferir isso. Vamos ver. Vou ver aqui. Ele retornando. Então, aqui a gente dá essa instrução para ele, certo? Para sempre ele retornar
os carros que a gente está consultando, com todas as informações do carro, mais esse link, certo? Esse link é fictício, inclusive o ChatGPT gerou esse link. Mas vocês conseguem ver que ele vai retornar, certo? No caso aqui, os carros movidos a diesel, com motor a diesel, beleza? Então ele vai retornar todos os dados do carro, mais esse link, certo? Porque aqui no caso esse link não existe, mas você pode configurar o seu de acordo com a sua loja, o seu empreendimento aí, beleza? Aqui a gente também pode consultar tudo que foi realizado, o input, output, então isso facilita o debugging também, beleza? A gente pode consultar aqui direitinho o que está acontecendo por baixo dos panos, certo? A quantidade de tokens, né? O uso que você está tendo, tudo, beleza? Então aqui a gente pode fazer mais alguma pergunta. Vamos ver se ele vai retornar certinho. Que ele retorna valor também, né? Se não tiver nenhum carro cravado de 100 mil reais, talvez ele volte a uma resposta falando que não tem. Foi isso que aconteceu. Pode ser de fornecer uma faixa de preço. Mas a gente pode fazer uma outra pergunta aqui. Quais carros na cor vermelha tem disponível? Então pode acontecer isso, né, de você fazer alguma pergunta muito específica e ele não ter esse dado específico. Então talvez seja melhor você trabalhar com uma faixa, igual ele está dizendo aqui, certo? Mas como vocês podem conferir, ele está voltando as respostas tudo certinho, certo? Beleza. Então depois disso, o que você pode fazer aqui é um deploy, certo? Que eu não vou entrar em detalhes, mas eles têm até tutoriais aqui na plataforma. Você pode estar assistindo para fazer o deploy. É muito simples, muito fácil mesmo de fazer. Você também pode compartilhar isso aqui. Talvez se você esteja montando para alguém, você pode compartilhar isso aqui para a pessoa visualizar como que está acontecendo. Só você selecionar Make Public, certo? E você consegue... Deixa eu ver aqui. Você consegue acessar o chat, beleza? Você consegue conversar com ele. Então, é isso. Você também pode colocar no WhatsApp, no Messenger, onde você quiser fazer o deploy desse agente. Então, é isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje, beleza? Bem simples, certo? Muito intuitivo. A Supabase é um banco de dados muito interessante que a gente está utilizando. É muito fácil de mexer. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo também falando de um agente de SQL que utiliza o Postgres, por exemplo. Eu configurei um agente que utiliza o Postgres. É um pouquinho mais complicado, tem algumas coisas a mais que tem que ser feita, mas é simples também. Então, do mais é isso, eu vou deixar todo o material disponível aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida também, comente no vídeo. Deixe seu comentário aí, curte, compartilhe com pessoas que gostam do conteúdo, confere a descrição. E do mais é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima.